No programa Paraná Business, hoje conversamos com Ricardo Tipo. Ele é sócio da Renascença, aqui no Paraná e Santa Catarina. É um grupo de executivos, já existe há 20 anos nos Estados Unidos e foi para outros países, chegou aqui no Brasil já há alguns anos. Vamos entender como é que funciona. Tipo, como é que é a ideia de reunir empresários, presidentes de grandes empresas, que têm situações parecidas, mas cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua questão do sigilo. Como é que é possível conviver e aprender em grupo? Boa noite, Júlio. Mais do que possível é necessário, né? Na realidade, o que a gente faz é prover aos presidentes de empresa interlocutores de alto nível, confiáveis e que vão se manter juntos por muito tempo. Então, a gente forma um conselho de executivos de alto nível e que tem como regra não serem concorrentes entre si, enfim, um não tem interesse monetário nenhum no negócio do outro. Então, eles ficam muito à vontade e podem se apoiar. E pelo seu perfil, 33 anos, formação de engenheiro, depois presidente de grandes empresas multinacionais, hoje participando de vários conselhos de empresas, você se sente em casa, porque é o seu ambiente. É o ambiente ao qual a vida inteira você se dedicou. Sim, sim. Minha carreira foi toda nessa área. E prioritariamente, quando começa o trabalho, vamos voltar lá no início, quando chega, por exemplo, ao Paraná e você vai iniciar um trabalho aqui, como é que se cria essa intimidade, essa liberdade das pessoas conversarem, debaterem os seus problemas? Veja, na realidade, o primeiro passo é uma boa seleção dos membros de cada grupo. Quer dizer, tanto no que diz respeito à atitude das pessoas, aos ramos de negócio em que eles estão, nível de formação, enfim. É importante que as pessoas sejam iguais, né? Na realidade, o nome disso em inglês é peer forum, que é exatamente um fórum de iguais, né? Então, quando você coloca pessoas que estão no mesmo nível, né, e possibilita elas trocarem as suas dúvidas, as suas questões, a partir daí a integração é muito rápida entre eles, né? Eles têm o mesmo problema, afinal de contas, né? O que é que você acha que mantém a pessoa participando, depois que ela entrou? O retorno é muito alto. No sentido de que você ter alguém com quem você pode se aconselhar, né, a qualquer tempo e pode reduzir o risco do seu negócio, das suas decisões, é um ganho fantástico, né? A gente trata de assuntos pesados, né? A falar da solidão do poder, ela é real dentro de uma empresa? O presidente tem uma situação que nem sempre ele vai poder confidenciar e debater com seus próprios gerentes? Sem dúvida. A solidão é real em qualquer nível hierárquico. O sujeito está no nível de chão de fábrica. No momento que ele vira líder, ele já fica isolado pelos demais, ele já é um diferente. E no momento que quanto mais ele sobe na carreira, maior é essa solidão. E, evidentemente, o presidente está completamente sozinho. Agora, há a preocupação de evitar, por exemplo, áreas concorrentes? Claro, claro. A gente não pode colocar uma corrente, porque senão não há esse acolhimento, não há essa tranquilidade de se abordar os assuntos da sua empresa. Como é que surgiu a ideia do fórum? Foi nos Estados Unidos. Como é que foi o estalo inicial para isso? A ideia era exatamente essa, mas tem mais. A Renascença tem 20 anos, mas a ideia é mais antiga, né, de se juntar pessoas para discutir questões. Tem uma história longa disso, né, de que o próprio Ford fazia esse tipo de grupo com os amigos dele, que eram Firestone, esse pessoal que a gente conhece hoje pelas marcas, né? Mas aqui no Brasil ela começou mais tarde, né? E aqui no Paraná começou há 2 anos atrás, quando a gente trouxe os grupos. Existe uma coisa interessante, né? Porque esses grupos são muito mais necessários nas crises, né? Porque é na crise que você tem problema, né? E aí, justamente, na prevenção também contra a crise, pelo aprendizado, pela conversa constante. Claro, claro. E há um método, certamente, um método de condução, para não virar só um clube de bate-papo. Não, pelo contrário. Até porque é complicado, né? Você está com 10, 12 presidentes de empresa numa mesa, fazer uma reunião produtiva com eles, em que todos possam falar mais ou menos ao mesmo tempo e possam expor as suas ideias adequadamente, dá muito trabalho. Eu costumo brincar com o pessoal que quem ganha mais com isso são os filhos, né? Porque os pais vão ficar quietos, vão aprender a ouvir. Mas é bem interessante. Um ouvindo o outro, entendendo. Claro, claro. E aí dá uma imagem mais interessante até da realidade exterior, entender os momentos da economia, porque você tem vários pontos diferentes de vista. Sim, é interessante porque tem setores de varejo, setor de logística, setor de embalagens que estão presentes no mesmo grupo. Então, os sinais, tem setores que são mais rápidos, né, em emitir sinais de mudança de situação.
Há um tempo para se entender a importância de um trabalho assim, para haver a adesão? Você acha que está num ritmo satisfatório com relação ao Paraná e Santa Catarina, que é a sua área mais direta de atuação agora? Veja, não é, vamos dizer assim, não é a minha expectativa formar muitos grupos de presidentes. Existem várias restrições. Mas eu entendo que nós estamos aqui há 2 anos, estamos no total entre presidentes e key executives, que é um outro tipo de grupo que a gente está desenvolvendo. Nós temos hoje 18 pessoas participando, 18 empresas. Então, acho que está num ritmo bem razoável. Tem a diferença daquele executivo de carreira, que é o profissional, que toca a empresa para os outros, e tem aquele que é dono da própria empresa. Tem algum tipo de diferenciação quando tem que fazer o debate, a participação do grupo? Não, pelo contrário. Pelo contrário, é absolutamente igual. A postura muda, né? Mas não existe diferença nenhuma. E o ideal é que o grupo tenha os 2 tipos. Aliás, um problema que eu estou percebendo no Paraná, e eu falei hoje com 2 executivas, e essa semana tive com a Daviane, que é a executiva de RH da FIEP, e eu não sei por que as mulheres são mais temerosas a participar desses grupos. Talvez porque imaginem que sejam minoritárias, que poucas mulheres estarão lá? Acho que elas têm uma carga maior do que os homens na função executiva, né? Elas têm que realmente matar um leão por dia, né? Então talvez seja esse o ponto. Mas os grupos até aqui, eles misturam, no momento, homens, empresários e executivos. Eu espero ter grupos com mulheres logo, logo. E o critério? Como é que você sabe a empresa que tenha ou não o perfil, o dirigente que tenha ou não o perfil para um trabalho assim? Veja, acho que tem depende um pouco da disposição dessa pessoa em trocar. Nem todos gostam de trocar ideias. Não que não tenham dúvidas, dúvidas todos nós temos, mas nem todos gostam de expor suas dúvidas e ouvir comentários a respeito. A reunião pode ser muito dura, né? Eu posso chegar lá com uma questão minha e os demais, às vezes, falam, você está errado. E esse pessoal está acostumado a fazer isso porque eles têm poder, né? Então, nem todo mundo está aberto a isso, né? Eu acho que quanto mais aberto se está à discussão, melhor a qualidade do gestor, porque ele se abre mais à própria equipe, né? Mas eu acho que não é regra, sem dúvida nenhuma não é regra. O empreendedor, o presidente, no alto de uma escala, ele geralmente se torna uma pessoa muito segura de si e nem sempre ouve o que os outros falam, o próprio grupo, porque afinal todo grupo é subalterno. E aí, é diferente na hora que o grupo está lá dentro de uma situação de iguais? Eu diria assim, o empreendedor ele tende a abrir menos, vamos dizer assim, a estar menos aberto às sugestões, né? Mas ao mesmo tempo é um camarada que identifica oportunidades, quer dizer, então ele não é avesso a ideias, né? O que acontece é que, dependendo do perfil, ele demora um pouquinho mais para se adequar ao grupo. Mas ele acaba mudando de atitude por respeito aos demais. Porque ele vê a qualidade das pessoas que estão na mesa com ele, ele fala, pô, eu quero ouvir esse camarada. Tem um caso, eu não posso citar os nomes, que é muito chato, mas 2 empresários, um de 59 anos, executivo de carreira, brilhante, e o outro um empresário de extremo sucesso, com 53 anos. E numa discussão, um era favorável, por exemplo, ao uso de redes sociais na empresa, o mais velho. E o mais jovem era contrário. E esse é um camarada de um sucesso incrível. É provável que numa discussão normal, esse camarada fosse muito mais forte dizendo o que era contra, dizendo que não, fechando a questão. Mas como quem estava se posicionando a favor era uma pessoa que ele reconhece talento, inteligência, sucesso, naquela primeira reunião sobre o assunto, ele deu as posições dele contrárias. Na segunda reunião, ele já estava na rede social, ele já tinha entrado, ele sentou na mesa e falou, como é que é? Agora você está no Facebook? Que história é essa? Ele falou, não, se vocês falaram, eu quero ver. Eu não posso partir do princípio que está errado. Então, essa abertura, né, se estabelece, o respeito se estabelece. E aí se forma um vínculo muito grande. E aí se cria uma situação em que a pessoa passa a questionar aquilo que ela própria está pensando, que às vezes pode estar errado. Essa é a ideia. Quer dizer, a ideia é evidente que é importante e também faz parte do critério seletivo trazer à mesa pessoas que possam opinar e ajudar, né, que tenham opiniões abalizadas. Mas também é muito importante, ou mais importante, é que as pessoas tragam as suas dúvidas. Tem aquela velha frase do Einstein, né, que ele falava que a lenda diz que ele foi mostrar um computador novo para ele da época, né, em 1940,
E no final perguntaram, o senhor viu quantas informações ele tem, né? Como é inteligente essa máquina? Ele falou, não sei se é inteligente, ele não me fez nenhuma pergunta. Saber perguntar é fundamental. Não, e ter a coragem dele. Vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos conhecendo aqui com o Ricardo Tipolo e como é o trabalho do Grupo Fórum de Executivos Renascença. Já voltamos. Nosso convidado hoje aqui no Paraná Business é Ricardo Tipolo. Ele preside aqui no Paraná e Santa Catarina o Grupo de Executivos Renascença. Ricardo, vamos falar um pouquinho também de carreira. Você tem aí 33 anos, a formação foi como engenheiro, mas sua vida foi administrar grandes empresas multinacionais. Como é que é hoje essa dinâmica da carreira, que muitas vezes a pessoa entra numa área e vai para uma área completamente diferente? Isso é muito comum. Particularmente entre engenheiros, né? O pessoal fala que os engenheiros invadem a área dos administradores, os administradores invadem a área dos economistas, os economistas vão dirigir o país. E aí dá no que dá. É boa. Foi quando você foi para a área comercial, então, que abriu essa nova possibilidade para você? Quando começou a entender de vendas? Sim, na realidade eu fiz uma outra coisa, né? Hoje em dia todo mundo fala de MBA, etc. Muitos anos atrás eu fui aconselhado pelo professor Francisco Gracioso, que é o presidente da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a fazer um curso de pós-graduação de marketing. Naquela época se falava pós-graduação. Eu devo ter sido uma das primeiras turmas de marketing da ESPM. E aí minha carreira acabou derivando para a área comercial e de negócios de modo geral. E aí é uma coisa lógica, né? Quem pensa no dinheiro, como é que vai entrar o faturamento na fábrica, como é que ela vai sobreviver e se ampliar, daí vem a visão do dirigente. O mal dos engenheiros, né, e a gente estava comentando isso há pouco, o mal dos engenheiros é que as escolas não prevêem nada na área de business, né? Os engenheiros saem das faculdades como técnicos e sem conhecimento até que elementar de administração ou de economia, de negócios de modo geral. Você acha que é uma deficiência das universidades brasileiras? Porque aqui nós temos... currículo. Acho que é uma deficiência de currículo. Nós não temos, por exemplo, uma visão empreendedora. A ideia aparece nas universidades clássicas aqui brasileiras, inclusive as federais, que você é formado para trabalhar para alguém, para ser empregado de alguém a vida toda, e não na ideia de que você possa dirigir ou que você possa ter o seu próprio negócio. Acho que a tendência ainda é essa, né? Tá mudando, né? A gente tem algumas universidades agora já com uma área de, como é que se chama? Os berçários de empresa, fugiu o termo. Enfim, em que você tem o início das empresas feitos pelos próprios universitários, enfim. Isso é muito bacana, né? Acho que é uma tendência. Mas a formação básica, né? Assim, matéria de currículo, né? Não tem a atenção que deveria para os engenheiros, em particular, que é a área que eu posso falar com mais tranquilidade. Não existe um foco de business. Eu tenho uma sobrinha que resolveu fazer engenharia e eu trouxe para estagiar comigo. Ela está no primeiro ano. E uma das empresas que eu sou conselheiro, tivemos uma reunião de conselho no meu escritório, e o presidente dessa empresa estava lá e falou, essa vai ser uma engenheira que vai entender de negócios. Eu falei, pô, que coisa rara. Não tínhamos combinado nada, quer dizer, porque não é comum, né? Os engenheiros apanham com isso. E depois de um tempo tão grande assim, mais de 30 anos trabalhando na direção, na presença de empresas, no momento que há uma mudança por escolha própria, como foi o seu caso, de partir para uma outra atividade aí mais liberal, porque a possibilidade de participar de vários conselhos de empresas diferentes, de ter outras atividades que não propriamente aquela de estar todo dia no mesmo escritório. Olha, eu fiquei 33 anos na indústria automobilística e chegou um momento que eu achei que eu devia mudar. Eu queria ser mais dono do meu tempo, né, e ter as minhas próprias atividades. Vários executivos têm esse sonho, não sou só eu. E depois que eu fiz isso, vários me procuraram. Como é que você fez, como é que você não fez, etc. Mas o fato é que você passa uma vida numa atividade, né, como você é uma vida inteira de jornalismo, é difícil de você fazer uma mudança. Há um condicionamento. É, claro. Mas eu acho que vale a pena. Eu estou bem satisfeito com a mudança. E começar alguma coisa nova, que as pessoas... Algo diferente é você lançar alguma coisa que todo mundo sabe o que é. Diferente é você trazer um conceito novo que existe no exterior, mas que aqui não se entende bem. Para que é que serve? Aí o desafio é maior.
É bem difícil. Mas veja, por outro lado, para mim tinha uma vantagem fundamental nisso. Quando eu me afastei da posição executiva, eu perdia, a maior perda é o contato com o pessoal desse nível. Qualquer atividade que você vá desenvolver, ainda que seja de conselheiro ou de consultoria, conselheiro, tudo bem, mas de consultoria não. Você acaba trabalhando com outros níveis de pessoas. Então, o fórum para mim teve a vantagem de me manter no nível de contatos que eu tinha. Né? Então, isso para mim foi fundamental. Acho que foi mais por aí a minha decisão do que pelo viés da inovação, Vili. E aí não vem, às vezes, a tentação no convite de voltar outra vez para assumir presidência de empresa, porque é o tipo de atividade, o tipo de profissional raro no mercado. Vem. Aconteceu, eu recebi nesse período alguns convites. O último que eu recebi foi muito tentador, mas é aquilo, né? Eu estou com 53 anos de idade e eu quero passar eu quero uma nova carreira. Eu acho que nós vamos ter a quarta idade, né? Nós somos de uma geração que vai chegar possivelmente a 100 anos, a menos de algum acidente, nós devemos chegar a 100 anos de idade, então você não vai poder parar de trabalhar antes dos 80. Né? E aí você ser executivo, dizer, dos 50 aos 80 ser executivo não é razoável, até vai atrapalhar os outros. Então, eu estou no foco de inaugurar uma nova carreira. Falando em carreira, o que para você faz o diferencial? Você se formou em engenharia, começou o seu trabalho, foi para a área de vendas. O que é que faz o diferencial para poder crescer dentro de uma carreira? Olha, eu acho que curiosidade, abertura a ideias. Acho que se eu fosse aconselhar um jovem hoje, eu me preocuparia com capacidade negocial. Acho que é uma falha, né, de formação também. Né? Quer dizer, não vem o business e não vem a capacidade negocial. Quando a pessoa começa a transacionar dentro da empresa e com as empresas parceiras da sua organização, ela vai abrindo os seus horizontes. É onde entra o relacionamento comercial. Sem dúvida. Que entra também um pouco de relacionamento humano, quando você fala em negócio, basicamente principalmente. Mas veja, capacidade negocial é um assunto muito específico, né? E é a possibilidade de chegar a um acordo com o outro. Agora, o ensino técnico, ele não dá essa formação. Por exemplo, relações humanas, que é básico em qualquer profissão. É alguma coisa que pode ser aprendida e você não tem isso na universidade. Aí seria um trabalho individual? Sim. Mas acho que isso de assumir as rédeas da própria carreira é fundamental. Né? Quer dizer, acho que quando eu me formei, né, você esperava que a faculdade fizesse tudo por você, teu papel era só estudar, né? A diretriz vinha toda da escola. Depois a empresa faria o resto por você, você fica sempre tutoriado, né? Quer dizer, alguém vai resolver o seu problema desde que você faça a sua parte. Né? E definitivamente nos anos 2000 não é mais assim, quer dizer, você tem que tomar as rédeas da tua carreira, cuidar da sua preparação, cuidar da sua carreira, do seu encarreiramento na empresa. Quer dizer, é como se você fosse uma empresa, né? Eu acho fantástico o nome daquela revista, né, que é Vili S.A., Vili Limitada, você S.A. Quer dizer, cuide da sua vida, né? Você é o único responsável. Porque nós tínhamos uma mentalidade anterior que as pessoas achavam que ficariam sólidas no emprego, que era um primeiro engano, que hoje é diferente, sempre no mesmo emprego, e que isso dependeria da pessoa ter uma situação de subserviência, da pessoa ser bastante acomodada, e inclusive da pessoa ter a fidelidade, ficar décadas na mesma empresa. E hoje é completamente diferente, porque o que você vê é o profissional sendo requisitado de um lado para o outro e trocando muitas vezes de empresa. O que areja as organizações. Quer dizer, isso não é infidelidade. Tá? Ele não precisa ser infiel à empresa, quer dizer, ele vai trocar de organização ou não, mas ele tem que ter a atitude de se responsabilizar pela própria formação e pela própria carreira. Inclusive solicitando a empresa, quer dizer, eu não estou dizendo que as áreas de desenvolvimento das empresas, em algumas delas, essas áreas são muito boas, estão isentas ou que deveriam ter impacto zero, não é isso não. Mas cabe ao profissional demandar também, né, e discutir e se orientar a respeito. E até fazer essa reflexão, quando é hora de mudar também. Sem dúvida, faz parte. Né? Tá certo. Ricardo Tipulo, muito obrigado pela presença aqui, sucesso no seu trabalho. Muito obrigado, Vili. Vamos para o nosso bloco de turismo depois do intervalo.
Foco de Turismo do Paraná Business de hoje. Quem conversa com a gente é Ricardo Mesquita, da BWT Operadora. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Hoje vamos falar sobre a segunda cidade mais populosa da América, é isso mesmo? Exatamente. A Cidade do México, é uma cidade fundada pelos astecas, uma cidade muito antiga, e não é por ser uma cidade muito populosa que ela não tem seus atrativos turísticos. Essa cultura asteca é bem presente na cidade. Com certeza. Infelizmente, algum tempo depois, os espanhóis dominaram a cidade, então tem essa guerra de culturas dentro da região. É claro que a parte asteca é muito mais antiga, não só na Cidade do México, mas todo o entorno da cidade. E quais são os outros atrativos da Cidade do México? A Cidade do México, por ser uma cidade grande, ela tem todos os atrativos que qualquer outra grande cidade possui. Baladas, restaurantes, uma vida noturna muito agitada, com shows e festas, além da gastronomia mexicana ser muito interessante de conhecer, e principalmente a tequila, que é o principal para os jovens. Bem diferente da tequila brasileira. A tequila que é vendida no Brasil, querendo ou não, é uma tequila industrial, com um volume muito grande. Para ser vendida comercialmente ela é muito boa, mas ela foge de longe da qualidade da tequila verdadeiramente mexicana. E as pirâmides astecas? As pirâmides, elas estão numa região bem próxima da Cidade do México, em torno de uns 40 quilômetros. Claro que essa parte histórica você acaba vivenciando dentro mesmo da cidade. Alguns pontos que você vê que o pessoal ainda está restaurando essa história. Mas as principais pirâmides astecas da região seria a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua. Tanto que os guias, quando você está lá, eles te pedem para você ficar em silêncio um tempo em cima da pirâmide para sentir a energia. Quase sempre você acaba sentindo essa ideia que eles passam, porque a história é uma história muito forte e muito interessante. E elas estão entre as maiores do mundo? A Pirâmide do Sol é considerada uma das 3 pirâmides maiores do mundo. Claro que o tamanho dela não é tão grande como as pirâmides egípcias. A maior, ela está em torno dos 100 metros e a Pirâmide do Sol ela tem 60 metros. Porém, ela está numa qualificação muito interessante. A parte religiosa da Cidade do México também é um forte atrativo? Os mexicanos em si, eles têm um apego muito grande à parte de religião, a qualquer tipo, principalmente a católica. Na Cidade do México tem a igreja da Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma igreja absurdamente grande e muito interessante de se conhecer, tanto a história como a própria igreja. E a Cidade do México é uma cidade rica em museus também? Sim, a história deles é muito grande, então a cidade ela possui mais de 6 museus, todos voltados para uma parte da história específica, e são museus gigantescos, então não dá para fazer todos em um dia. A gente não compara com o Louvre em Paris, porém pela quantidade imensa de museus você tem que utilizar no mínimo uns 2 dias para conhecê-los. E fala um pouco mais sobre essa fixação por caveiras que os mexicanos têm. Então, a parte de caveiras, a parte da morte é uma coisa muito interessante porque eles gostam muito disso. Então, é praticamente um santo para eles essa parte de caveiras. Se você for numa feira aberta ao público, você vai ver uma grande quantidade de caveiras. Para nós brasileiros pode achar até um pouco bizarro isso, mas para eles é muito interessante, é muito legal de conhecer e claro, se você tiver possibilidade de trazer como um souvenir, é muito legal também. Tá ótimo então, Ricardo, obrigada pela presença. Nada. Obrigada a você que acompanhou o Paraná Business de hoje. Boa noite. Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio. Vestibular de Inverno FESP. Acesse suacarreirafesp.com.br. E BWT Operadora. Você imagina, a gente te leva. Apoio CBN Curitiba. Realização Band Curitiba.